E se o que te faz tremer de noite, o que te paralisa diante do futuro, não tiver de fato o poder final sobre a sua vida? Imagine só, aquele sussurro frio no coração, aquela voz que diz, e se tudo der errado? Não chega a ser palavra definitiva. Muito menos quando você sabe que há um Deus vivo que está contigo, que não se cansa de te lembrar quem você é. É exatamente por isso que te convido a permanecer aqui comigo, bem neste instante, porque o que vamos descobrir hoje juntos pode transformar não só o seu pensamento, mas o curso da sua própria história. Você está prestes a lembrar daquilo que jamais deveria esquecer. O medo nunca terá a última palavra. Desde cedo, aprendemos a reconhecer o medo. Muitos de nós cresceram em lares onde o temor pelo amanhã era mais presente no café da manhã do que o próprio pão fresco. E outros, quem sabe, carregam hoje o peso de rejeições antigas, traumas que sussurram, você não consegue, logo quando o sonho começa a nascer. E quando o coração aperta, quando a respiração falha, quando os olhos se enchem d'água e as mãos tremem, parece que o medo senta à mesa junto com a gente. Mas escuta, reconhecer o medo não é permitir que ele governe. Pelo contrário, é entender que ele está ali, talvez assustador, mas não inescapável. Lembra da história de Pedro lá em Mateus 14? Ele viu Jesus ali, andando sobre as águas, com os olhos de quem já não se satisfazia com a normalidade. Foi ele quem disse, Senhor, se é o Senhor, manda-me ir até ti. E saiu do barco, com fé e coragem simultâneas. Só que o vento bateu forte e o medo entrou em cena. Senhor, salva-me. E Jesus, com a paciência de um pai que nunca desiste, estendeu a mão. Não impediu a tempestade, mas salvou Pedro. E é isso que acontece conosco também. O medo pode vir e virá, mas não é o que fica no controle. Talvez o que faz mais peso nos ombros não seja o medo do fracasso, nem a solidão, mas aquele silêncio que a gente sente quando o celular não toca, e a saudade aperta, e parece que tudo ficou desacreditado. Talvez seja o medo da idade chegando, da saúde frágil, da dor que insiste em aparecer de vez em quando. Eu não estou aqui para falar de teorias bonitas. Estou falando de gente real, de você, de mim, que sentimos tudo isso em sobressaltos noturnos e suspiros no travesseiro. Mas escuta bem, você não está sozinho, nem está entregue ao medo. Ele não tem autoridade quando você se lembra de quem te segura pela mão agora. O medo, na verdade, pode ser como um sinal de trânsito que pisca diante da gente. Um desses sinais que acendem quando um carro está vindo de longe. Não é para te paralisar, é para avisar. Fique alerta, olhe, confie em quem convém. O problema é quando a gente confunde esse pisca-alerta com o comando final. E aí fica quieto, imóvel. Enquanto Deus, paciente, espera você dar um passo de fé e desacelerar o ruído da alma. Você já percebeu como as escrituras falam de medo, quase sempre começando com não temas? É como se cada versículo fosse uma mão estendida dizendo, eu sei que você quer temer, mas olha para cá, respira fundo. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Não soa como regra fria, soa como abraço firme. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Isso não quer dizer que nunca ficamos tremendo. Significa que fomos feitos para algo muito maior do que a timidez do coração pode acreditar. E quando dizem, quando eu estiver com medo, hei de confiar em ti, não é para fingir que está tudo bem, é para confessar. Sim, o medo está aqui. E ainda assim, eu escolho crer. Essas palavras são como lembranças divinas, escritas para tocar quando o peito estiver apertado. E se esse texto te encontra num momento em que as circunstâncias parecem como muralhas intransponíveis, eu quero te dizer, esse texto não existe por acaso, porque Deus, que sussurra nos ventos da serenidade, também fala nos tremores. E é nesse contraste que a fé encontra o seu pulsar real. Você pode não ver solução imediata, mas Ele vê. Você pode não sentir força suficiente, mas Ele é a força. Você pode duvidar do que está por vir, mas Ele é o que já foi, é e será. O medo pode gritar, pode tentar ser mais alto que sua voz, mas Ele está mais alto. Ele está acima da dúvida, acima da tempestade, acima de qualquer som que
te instigue a desistir. Não estou te clamando para que você audaciosamente elimine todo medo como se fosse pecado. Não, estou te convidando a fundir seu medo com confiança. Não suprimir, mas redirecionar. Quando aprendemos isso, o medo pode até surgir, mas ele não encontra terreno fértil no coração que dobrou o joelho. Ele passa como nuvem, mas Deus permanece, firme, amoroso, Senhor da madrugada, Senhor da esperança. Então, mesmo que o peso seja grande, mesmo que a incerteza pareça infinita, mesmo que lágrimas molhem travesseiros silenciosos, saiba, você pertence a quem venceu, a morte. E quando a última palavra for dita, será amor. O medo pode buscar a última frase, mas há uma voz mais alta, mais profunda, mais duradoura que fala tudo o que você precisa ouvir. Eu sou contigo, hoje e sempre. Talvez agora, enquanto escuta essas palavras, algo dentro de você ainda esteja em conflito. Como se uma parte do coração dissesse, sim, eu quero acreditar. Mas outra parte, ferida por tantas decepções, sussurre, e se nada mudar? Isso é mais comum do que imaginamos. A fé não anula a dúvida por completo. Ela decide andar mesmo com ela. E olha, Deus sabe disso. Ele não exige de você um heroísmo inabalável. Ele quer a sua sinceridade. Quer o coração derramado, ainda que em pedaços. Ele quer que você diga, Senhor, estou com medo, mas estou aqui. É essa entrega, essa confiança despretensiosa que move os céus. Não é o grito do forte que chama a atenção de Deus, mas o sussurro do quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Está lá em Salmo 34:18. Essa promessa é como um lenço sobre os olhos molhados de quem já quase perdeu as esperanças. Não importa quantas vezes você sentiu que ia afundar. O que importa é que Deus está sempre disposto a te levantar. Você já parou para pensar que até Jesus em carne e osso sentiu agonia? Lá no Getsemane, pouco antes da cruz, ele orou em angústia profunda, suou gotas de sangue, e ali, mesmo sendo o Filho de Deus, pediu ao Pai que, se possível, afastasse aquele cálice. Mas também disse, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso não é ausência de medo. Isso é vitória sobre ele. E essa mesma coragem serena é o que ele quer te dar. Sabe, às vezes, a libertação que buscamos não é a ausência completa de problemas. É a presença contínua de paz, mesmo quando tudo ao redor parece em caos. É aquele tipo de paz que excede todo o entendimento, que te permite dormir em meio à tempestade, como Jesus dormia no barco enquanto os discípulos se desesperavam. Que tipo de segurança é essa, se não a plena certeza de que Deus está no comando? É essa confiança que hoje te convido a cultivar. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece fora de lugar. O diagnóstico médico, a perda recente, os boletos acumulando, as palavras duras que ouviu. E, em meio a isso, o medo vem sorrateiro, tentando sussurrar que você está sozinho, que Deus se esqueceu. Mas preste atenção. O inimigo sabe que, se conseguir te convencer de que você está só, ele te enfraquece. E é por isso que hoje a palavra é clara. Deus está contigo. E o medo não pode apagar isso. Não deixe que as circunstâncias definam sua visão de Deus. É fácil acreditar, quando tudo vai bem, mas é na dor que a fé é refinada. E por mais estranho que pareça, há glória até no meio do vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Olha a beleza disso. O vale pode até ter sombra de morte, mas a presença dele afasta o terror. Você pode atravessar. Você vai atravessar. Quando você entrega o controle, quando para de lutar com as próprias mãos e diz, Senhor, toma conta, algo muda. Talvez não ao seu redor de imediato, mas algo dentro de você se transforma. A coragem brota não da ausência de ameaças, mas da certeza de que não estamos sozinhos nelas. O medo então perde o lugar, e a fé, ainda que pequenininha como um grão de mostarda, começa a mover montanhas. Muita gente vive como se o medo fosse o dono da casa.
como se as decisões tivessem que passar por ele antes. Não vou tentar isso porque pode dar errado. Não vou perdoar porque posso me machucar de novo. Não vou crer porque posso me decepcionar. E assim, o medo vira o gerente da nossa vida. Mas hoje, eu quero que você escancare essa porta e diga: aqui, quem manda é o Senhor. E Ele me chama para a vida, não para a prisão. Você não precisa fingir que não sente nada. Deus não quer personagens. Ele quer verdade. Quer o seu coração como ele está, com as rachaduras, com as dúvidas, com os cansaços. Ele não se ofende com a sua fragilidade. Ele é atraído por ela, porque é no fraco que ele mostra seu poder. É na crise que ele mostra sua graça. É no escuro que ele acende a luz. E talvez, ao longo dos anos, você tenha sido ensinado a esconder suas fraquezas, a mostrar apenas a fé forte, a oração bonita, a vida arrumada. Mas não é isso que move o coração de Deus. O que move o coração dele é a autenticidade. É quando você ora, com voz embargada, dizendo: Pai, eu não aguento mais. É ali que ele se inclina. É ali que ele age. E mesmo se hoje você não tiver forças para orar, saiba: o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Há oração subindo por você agora, mesmo que a sua boca esteja calada, porque Deus não depende da sua performance. Ele age por amor, por graça, por promessa. Então eu te digo, com toda a convicção que há em mim, o medo pode até ter falado primeiro, pode até ter gritado mais alto por um tempo, mas não terá a última palavra. A última palavra é de Cristo, e ela é: está consumado. Está consumado o teu perdão, a tua libertação, a tua cura, a tua esperança. O medo pode tentar te convencer do contrário, mas hoje você sabe, ele perdeu. E nesse exato ponto, se as palavras que vieram até aqui tocaram o seu coração, gostaria que você fizesse uma pequena ação de fé agora mesmo. Deixe um like, como sinal de que esse lembrete vive em você. Ah, e se ainda não faz parte da nossa família lá no Chama do Versículo, aperta o botão de inscrever-se, porque aqui o que buscamos é acender essa chama de fé, levando esperança para cada casa, cada coração. E enquanto você fica aí na tela, aparece para você um outro vídeo que pode continuar essa mensagem. Clica ali, porque acredito que tem algo precioso te esperando nesse próximo conteúdo. Obrigado por estar aqui, de coração aberto e alma pronta. Que a paz de Cristo, que sobe acima do medo, te envolva e te conduza. Você não é só. O medo tenta, mas não tem, jamais, a última palavra. Até breve, aqui no Chama do Versículo, onde sua fé é a luz que mantém essa chama viva.